Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Partindo do Passado, do Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora. Este podcast que completa várias entrevistas das diferentes áreas de estudo, de História, Património Cultural e Arqueologia. Hoje, em que marcamos o segundo episódio, este é direcionado à área de estudo de Património Cultural e apresentamos o tema de Património Material. Apresento assim o nosso convidado especial que aceitou o nosso convite, o professor João Brigola, atual titular da Cátedra da Unesco e da Universidade de Évora de Património Cultural e Material. Seja bem-vindo, professor, e mais uma vez obrigada por ter aceito este convite. Obrigado, eu. Sendo assim, vou dar início à nossa primeira questão. Como toda a gente sabe, a Graças Fonseca é a nossa atual Ministra da Cultura e a 15 de novembro de 2019, num talk show da RTP, depois vai saber e nada, Graças Fonseca afirma neste programa que a cultura é uma área muito transversal, pois tem de estar em contacto com a economia, com a educação, com a ciência, uma observação que eu pessoalmente achei bastante acertada. Porém, logo de seguida, afirma que a cultura não é apenas imaterial, uma afirmação corretíssima, destacando ainda uma questão do património cultural que muitas vezes este é esquecido. Mas logo de seguida a ministra afirma dizendo que património cultural não é nada imaterial, pelo contrário, não é nada imaterial, pelo contrário, é muito material. Professor, o que me diz sobre Graças Fonseca e a sua afirmação enquanto Ministra da Cultura? Bom, deixa-me antes de mais dar-vos os parabéns a todos vocês que estão empenhados neste núcleo. É de facto uma alegria para todos nós que estamos na direção do departamento e todos os professores em geral, ter consciência de que há neste momento um grupo de estudantes que estão empenhados em serem proativos, dinâmicos, ainda por cima neste contexto de pandemia. Este vosso trabalho é extraordinário e faz muita falta como ele de ligação. E, portanto, ficam aqui os parabéns e o incentivo para continuarem e, quando vocês passarem a serem ex-estudantes, alumni, deixarem um testemunho para os que seguem. Bom, em relação à questão, eu não queria muito personalizar. Eu, de facto, conheço a doutora Graça Fonseca pessoalmente, enfim, num contexto profissional, porque já tive com ela algumas reuniões num grupo de trabalho que foi criado em 2019, chamado Museus de Futuro. Eu fui indicado pelo Ministério da Educação e, portanto, participei em alguma dessas reuniões. É uma pessoa, do ponto de vista pessoal, muito simpática, é uma pessoa acessível, que nos recebe com um beijinho, que se despede com um beijinho. Portanto, é uma pessoa que não parece, pelo menos nesse trato, uma pessoa de mau trato, não parece ser dogmática. E, de facto, que eu também já estive no Instituto dos Museus há uns anos e também tive que lidar com uma ministra, também com uma senhora, Gabriela Canavilhas, como Ministra da Cultura. As questões que se colocam críticas em relação ao Ministério da Cultura, eu julgo que nem sequer são muito, não podem ir pela via pessoal, não é? Nós já tivemos, ultimamente, então nesta legislatura e na anterior, já tivemos um número que eu já não sei contar de ministros da Cultura, e, portanto, a questão parece-me que passa muito pelo peso que a cultura tem tido nos últimos anos no sentido de política pública e o peso institucional na área do governo. E depois, um segundo ponto que também posso desenvolver um pouco, que é a questão do financiamento e, portanto, das relações do Ministério da Cultura com outros ministérios de onde vêm as autorizações de finanças. Há muitas pessoas que afirmam, e eu não ando longe também dessa afirmação, que o nosso país, desde talvez o princípio dos anos 2000, quando tivemos o ministro António Maria Carrilho, que de facto toda a gente parece ser unânime, independentemente depois de uma avaliação do caráter pessoal da pessoa, mas enquanto Ministro da Cultura, de facto, deu-nos uma perspectiva do que é um governante que tem estas duas questões basilares. Por um lado, tem um pensamento estratégico, portanto, ele sabia exatamente em cada setor dentro da cultura como agir, portanto, tinha um pensamento
digamos, em ação e, portanto, criou equipas, criou projetos e teve uma capacidade de, com o então Primeiro-Ministro, ter um peso suficiente para o financiamento desses projetos. Também é certo que Portugal, nessa altura, estava a receber muitos dinheiros de financiamentos de projetos europeus, também é verdade, mas o que é certo é que esse ministro soube aproveitar a sua oportunidade e as coisas nessa altura estruturaram-se. Por exemplo, só para dar um exemplo, entre tantos que podia dar aqui, a conclusão, depois de muitos anos de debate, da nova Lei do Património. A Lei de Bases do Património, que é, como sabem, tem a obrigação de saber, senão batia-vos, a 107 de 2001, foi exatamente o produto do empenho que esse ministro teve. Toda a gente depois diz que, a partir daí, os diferentes governos não tinham aquela paixão pela cultura, até hoje, e, portanto, passa muito por aí. A doutora Graça Fonseca, do ponto de vista do seu peso, tem sido uma pessoa que tem acompanhado o Primeiro-Ministro na Câmara Municipal de Lisboa, em cargos mais ou menos ligados à administração, e, portanto, não é aquela pessoa que a gente diga é uma pessoa reconhecida na área da cultura, como era o António Maria Carrilho. E depois, há a grande questão de fundo, que é um debate que se tem vindo a promover em toda a Europa, sobretudo desde os anos 80, quando em França, também um ministro da Cultura muito importante começou a definir como meta estratégica o gasto de pelo menos 1% do produto interno bruto para a cultura, do PIB. Portanto, isso foi, digamos, uma meta que era importantíssima chegar, porque isso mostraria um peso específico da cultura. O que é certo é que com o António Maria Carrilho chegámos lá e depois voltou-se a números muito inferiores, e o último número que nós dispomos é de pouco mais de 0,4% do PIB, e, portanto, é francamente pouco. Só mesmo para terminar, ainda hoje estava a ler no jornal diário público que o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, fez uma visita ao Mosteiro da Cartucha de Oeiras com a Ministra da Justiça, que tem a tutela daquele equipamento, e onde ele dizia que realmente a questão é que o grande problema é que os ministros das Finanças sufocam os ministros da Cultura e não lhes dão verbas suficientes para eles poderem agir, e dava o exemplo concreto daquele edifício que está ali ao abandono há décadas. Professor, relativamente à minha questão, há duas visões antagónicas na comunidade científica relativamente ao património cultural imaterial. Por um lado, a ideologia de que o património cultural imaterial necessita urgentemente de ser salvaguardado pelo alto risco de se perder aquele saber fazer, mas por outro lado, há quem diga que o excesso de salvaguarda de património cultural imaterial desencadeia ou poderá desencadear uma banalização do mesmo. Eu gostaríamos de saber o que é que o professor tem a dizer sobre isto, sobre estas duas visões e sobre esta situação. É uma pergunta muito pertinente e muito atual. Eu diria que não é só, digamos, o pano de fundo em relação aos excessos e às banalizações, também que se coloca desde logo com o património material, não é? Portanto, com o património cultural em geral. E nós já temos falado, e dei até aquele exemplo que é conhecido em Évora, não é? Com a visita da grande especialista de património, talvez um dos nomes mais famosos, já muito velhinha, mas ainda muito atuante em termos de influência, que é a francesa Françoise Chouet. E eu contei este episódio quando nós a convidámos para vir a Évora falar e estar presente em seminários sobre património. Ela ouviu falar em Évora e disse: mas espera lá, mas Évora é património mundial, não é? Sim, é uma cidade de património mundial, desde lá 86, e ela disse-nos assim ao telefone: olha,
Eu aceito com muito gosto ir a Portugal, ir a Évora, que não conheço, com todo o gosto. Mas não imaginem que eu vou dizer bem de ser uma cidade classificada Património Mundial. Porque eu, ultimamente, sou muito crítica em relação a este excesso de classificações. E até mais, vou-vos enviar um artigo, depois de facto enviou, e nós traduzimos, há uma edição com esse artigo, onde eu sou muito crítica e explico porquê. Eu publiquei aqui numa revista em França, em relação a este excesso. E, portanto, isto para dizer que é algo que vem mesmo das pessoas que estão por dentro do processo. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, no finais dos anos, já nos anos 90, eu fui vereador da Cultura na Câmara de Santarém. Houve um grupo de pessoas, nomeadamente a Associação de Defesa do Património, a Câmara também apoiou, queríamos a classificação de Santarém Património Mundial. Chegámos a ir a Paris, contactámos o Comitê do Património Mundial, os técnicos de Paris vieram a Santarém, etc. Claro que não conseguimos a classificação, mas eu recordo que nessa altura, portanto estamos a falar de 1993, 94, havia classificados em todo o mundo pouco mais de 300 bens, à luz da Convenção do Património de 1972. Bom, hoje, se formos ver, já passa dos 1000. Quer dizer, portanto, houve uma explosão, portanto, houve um avanço exponencial das classificações para o património material, pois já iremos ao imaterial, que de facto levam aquilo que a Helena muito bem estava a citar, pode levar a uma certa banalização e uma certa mercantilização, como a Françoise Choé fala, portanto, um certo consumismo. Depois o fenómeno brutal do turismo, com milhões e milhões de pessoas. Agora devido à pandemia, está um pouco, ou muito, está muito parado. Mas mal retoma a normalidade, há, segundo cálculos, todos os dias 1 bilhão, isto antes da pandemia, 1 bilhão, 1000 milhões de pessoas que não fazem outra coisa na Terra, em todos os dias, a não fazer turismo, a não ser fazer turismo. Portanto, esta pressão turística da mercantilização pode ser um risco. Agora, quanto ao imaterial, o imaterial é um fenómeno mais recente, em termos de convenção, é só de 2003. O problema do imaterial coloca outras questões, até mais do foro da civilização e da antropologia, que é o facto de nós estarmos a assistir com a globalização, e não é bom não esquecer que há uma boa globalização que ajuda o desenvolvimento humano, mas há também aspectos muito negativos na globalização. E um dos aspectos que veio para ficar, parece, é a uniformização das práticas, dos costumes, das tradições, a perda acelerada olha, por exemplo, de línguas, de dialetos, uma urbanização, portanto, a passagem acelerada das pessoas dos campos para o mundo urbano. Nós já estamos com mais de 60% da população mundial a viver em cidades e, portanto, é lógico, é normal que as tradições tendam a ficarem fragilizadas, a não terem atores, a não se poderem reproduzir. Isso é algo que é imbatível. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter consciência que, quando falamos de património, de alguma maneira estamos a fazer uma operação de luto às vezes pós-mortem, não é? Quer dizer, a coisa já está morta, a gente ainda não deu por isso, e estamos a alimentar alguma coisa que já morreu, não é? E, portanto, torná-la à vida e torná-la atual é muito difícil. Nós temos que ter consciência, e, por exemplo, em Portugal e em Espanha, não é preciso ir mais longe, não é só em Portugal, pensamos às vezes que é só Portugal. Espanha tem um problema ainda mais grave, que são extensões enormes do território completamente despovoadas. Quer dizer, uma concentração de pessoas, digamos, na zona de Madrid, não é? É óbvio, zona do Planalto Central, depois nas zonas do litoral, junto ao Mediterrâneo ou junto ao Atlântico, e um interior imenso, praticamente deslocalizado, sim, pessoas deslocalizadas, não é? Acontece o mesmo na Raia, não é? Nas zonas de fronteira. E, portanto, a primeira questão é que nós temos que ter consciência
de que é algo de muito difícil, se não impossível de combater. É claro que há alguma coisa de otimismo, apesar de tudo, e há estudos que mostram isso, que é Portugal ter conseguido, nos últimos anos, apesar de tudo, ter construído uma rede de cidades médias que são obstáculos a uma completa desertificação. Então já há um conjunto de cidadezinhas que vêm do norte até ao sul, passam por Évora, por exemplo, por Castelo Branco, Famalicão, Espinha, etc. Não, Espinha já é no litoral, mas mais junto ao litoral, que vão mantendo as pessoas com alguma qualidade de vida. Portanto, aqui o risco é esse. Nós, quando defendemos certas práticas, e acho bem que o façamos, não é? A Cátedra do Unesco até existe para isso, não é? Mas é preciso ter, ao mesmo tempo, consciência de que é um trabalho, às vezes, impossível de manter. Exatamente, neste sentido, a próxima questão, por acaso, vai muito de encontro, lá está, ao que o professor também acabou de dizer. A minha questão é que no Alentejo, o Alentejo é uma das regiões portuguesas mais envelhecidas e é aquela que também compreende um grande número em termos de práticas patrimoniais e de saberes fazeres, mas vemos ultimamente que os jovens já não têm os mesmos interesses relativamente a estas tradições. E de que maneira é que, a minha questão é de que maneira é que a evolução da própria sociedade e a sua mudança de interesses pode levar a que estas práticas acabem por ser desvalorizadas ou acabem mesmo de facto por desaparecer? Pois, no seguimento do que temos estado a falar, nós na cátedra que foi criada em 2013 por acordo, o Agreement, como ficou conhecido, é o título oficial do acordo, o Agreement entre a Universidade de Évora e a Unesco, foi para nós criarmos uma cátedra do património cultural imaterial com uma dimensão, obviamente, inserida em primeiro lugar no Alentejo, é esse o nosso universo primeiro de análise, mas também para uma ligação transfronteiriça. Nós estamos a ter um ótimo relacionamento e a trazer para a cátedra pessoas do outro lado da fronteira. Posso-vos, por exemplo, adiantar que hoje mesmo aderiu à nossa cátedra o diretor do Museu de Olivença. Portanto, que é um espanhol, que é bicultural, como ele próprio diz, ele é bicultural, é bilíngue, português e espanhol. Temos também uma outra cátedra que foi criada recentemente na Universidade, que é a Cátedra dos Estudos Ibéricos, com quem também vamos colaborar. E depois temos uma terceira dimensão, portanto, Alentejo, região transfronteiriça, e uma terceira dimensão que temos também estado a cumprir, que é com países de língua portuguesa. Já temos um polo em Cabo Verde e temos um outro polo também, talvez em breve 2, no Brasil. Mas claro que a nossa primeira preocupação é o Alentejo. Um órgão que eu vos posso também anunciar aqui em primeira mão, que está a ser criado com a parceria da Direção Regional de Cultura do Alentejo, é um observatório museus e PCI no Alentejo. Portanto, será uma instância que servirá para recolher informação, divulgar informação, dar formação e, portanto, à sua maneira, contribuir para que as boas tradições, as boas práticas do PCI no Alentejo se não percam. Portanto, esse observatório pode ser um órgão que pode ajudar nesse sentido. Agora, o pano de fundo é aquele que eu vos dizia há pouco. O pano de fundo é que a região maior do país, tem mais de 1/3 do território, que é o Alentejo, é a mais despovoada, é a que tem menos gente, é que, portanto, a que tem menos eleitores, é a que tem menos peso político, é aquela que, na hora da verdade, o decisor acaba por pensar: mas isto no Alentejo é para pouca gente, vamos pôr antes aqui nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Eu costumo dar este exemplo, quando estive no Instituto dos Museus.
criou-se uma ideia de que era que o Museu da Música, o Museu Nacional da Música, que estava e continua a estar mal instalado numa estação metropolitana em Lisboa, podia perfeitamente vir para o Mosteiro de São Bento de Castris. A então diretora regional de Cultura, que é a professora Aurora Carapinha, também professora aí na arquitetura paisagista, defendeu isso, eu dei-lhe todo o apoio, avançámos nessa linha, só que Mafra, o convento de Mafra, colocou-se ao caminho e convenceu a ministra e convenceu quem mandava de que era muito mais proveitoso fazer o investimento em Mafra, que fica aí, a meia hora de Lisboa, do que vir para enterrar para o Alentejo. É só um exemplo de como é muito difícil salvaguardar práticas de populações que estão em perda acelerada de jovens, de fixação, o que não significa uma desistência. Atenção, não se pode retirar destas palavras a ideia que devemos desistir. O que eu quero dizer é que temos que ter uma visão realista, temos que ser realistas e perceber que as dificuldades são imensas. Os projetos, e para terminar dizer que os projetos que nós temos, já temos perto de 30 investigadores neste momento, ativos, que vamos começar uns de novo, há muita gente nova, e os que vão continuar a trabalhar nesta área. Há projetos interessantíssimos, sobre os falares da raia, sobre a gastronomia, sobre o artesanato. Portanto, há um conjunto imenso, um mapeamento do território, sobre o canto alentejano. Há uma base de dados nós temos duas bases de dados para juntar a este observatório. Uma é sobre tudo o que se escreveu da etnografia alentejana, que é uma base de dados alimentada por um técnico da Câmara, o Rui Arimateia, e um outro também que é preciso atualizar, sobre uma base de dados sobre o canto alentejano, que está feito até 2012 e é preciso atualizá-lo. Portanto, projetos não faltam, gente interessada não falta, e estes investigadores que eu estou a falar são quase todos na casa dos 30 anos, portanto é gente que está agora exatamente a amadurecer e, portanto, tem muitos anos para frente para trabalhar e, portanto, é um sinal de esperança. Mas, como eu digo, temos que ser realistas. A situação pandémica veio trazer muitos problemas económicos ao setor da cultura e esta situação foi muitas vezes transmitida por trabalhadores da área nas suas redes sociais e até noutros sítios. Quando se dá a abertura do primeiro confinamento, uma das primeiras perguntas foi quando se poderia voltar aos espetáculos de teatro, de cinema ou até de tauromaquia. Quero também deixar aqui bem saliente que a ministra já demonstrou a sua opinião total sobre as touradas, sendo que em junho de 2020 a ministra da Cultura fez uma visita a Évora, onde foi recebida no Teatro Garcia de Rezende pelo grupo de forcados da zona. Como forma de receberem a ministra, o grupo quis oferecer um barrete simbolizando esta vertente da nossa cultura. A ministra recusou esta oferta e toda esta situação na altura e ainda hoje é muito polémica na sociedade. Francisco Mota, líder da Juventude Popular, afirmou, cito, negar um barrete dos forcados de Évora é negar a tradição e a cultura portuguesa. E eu gostaria de saber o que é que o professor nos diz sobre esta situação relativamente aos valores e interesses pessoais da nossa Ministra da Cultura, misturando isso com os valores culturais dos portugueses. Muito bem. Bom, essa situação que narrou, por acaso, eu nesse próprio dia, é um bom modo para começar a falar disso, nesse próprio dia eu tinha-me deslocado de Lisboa a Évora para ir assistir à inauguração de uma exposição de arte no Fórum Eugênio de Almeida, onde a senhora Ministra também esteve presente e falou e discursou, isso da parte da tarde, e fui até informado pela Diretora Regional de Cultura do Alentejo, a doutora Ana Paula Amendoeira,
do que tinha sucedido de manhã, eu não fazia ideia, ela teve a contar, que de facto tinha havido uma desnecessária ou um desnecessário desencontro entre ela e esse grupo de forcados, porque dá a entender que ela levou como provocação aquilo que não era provocação, era, portanto, a defesa legítima, a defesa legítima de uma prática de que se goste ou não goste, e toda a gente tem o direito de gostar ou de não gostar, ela faz parte da tradição cultural portuguesa. E, de facto, a senhora Ministra, não só neste aspecto, como em declarações que terá feito no Parlamento, quando se falou da questão do IVA para os espetáculos culturais, muita gente lhe apontou, e com razão, o facto de ela estar a confundir e a misturar aquilo que é o seu gosto pessoal, tem direito a ele, há muita gente que não gosta de touradas, tem direito, com aquilo que é o papel dela enquanto Ministro da Cultura, ainda por cima com a tutela das touradas, não é? É que, de facto, um governante não pode ter uma política de gosto. Isso é para regimes de ditadura. Nos regimes de ditaduras é que os governos dão-se ao luxo de dizer qual é a orientação e qual é o gosto. O que é bom, o que é mau. Numa sociedade democrática, aberta, um Estado de Direito como é o nosso, isso não pode acontecer. Agora, é evidente que isto, vou fazer aqui também um parênteses, para aproveitar, porque também é um pouco de pedagogia que é preciso fazer. Nós estamos a viver um período em que as pessoas que não gostam de certas afirmações e de certas expressões de liberdade de pensamento se arrogam o direito de uma certa superioridade e de quererem cancelar o gosto dos outros. Ora, isso é que é mau, quer dizer, e é inaceitável, quer dizer, uma coisa é a pessoa ter direito à sua liberdade de expressão, não gosta, e outra coisa é querer cancelar, é querer censurar, é querer vandalizar, atacar, etc. E ainda por cima um ministro não pode, de forma nenhuma, tem que ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, independente, não pode confundir o seu gosto pessoal, que tem o direito a ter, não é? E, portanto, isso foi um episódio para esquecer. É que ainda por cima, depois há aqui um outro preconceito em relação às touradas, e não é por ser tourada, porque também em relação às canções ditas pimbas, ou em relação ao fado, agora um bocadinho menos, aquela ideia de que existem duas culturas, a alta cultura e a baixa cultura, não é? E, portanto, é que a cultura de massas seria qualquer coisa de menos, com menos estatuto, só para as pessoas de baixa condição, de uma instrução baixa. E, portanto, isso é uma visão manicaísta, uma visão ultrapassada, que não faz qualquer tipo de sentido, é até antidemocrática, e, portanto, esta ideia de que a tauromaquia é apenas para uns sanguinários que andam por aí a maltratar os animais, esquecendo, e isso é pura ignorância, esquecendo que grandes nomes da cultura universal, quer na literatura, quer na arte, quer na filosofia, têm incentivado e têm refletido sobre a arte do toureio. Estou-me a lembrar de um Picasso, de um Joan Miró, de um grande filósofo, talvez o maior filósofo ibérico do século XX, o José Ortega y Gasset, muito ligado a Portugal, que tem um livro magnífico, um ensaio sobre touradas e a caça. Ele colocou no mesmo livro um ensaio sobre o significado da caça, que também há muita gente que acha que é uma coisa sanguinária, etc., e a tourada. E, portanto, é um livro de um filósofo de grande gabarito e que mostra que, portanto, não é apenas pessoas que isso nem é verdade, até porque os bilhetes das touradas são caros, não é? Os bilhetes das touradas são caros e, portanto, não é só para pessoas de baixa condição. E para a questão agora, para finalizar, a questão da pandemia e da economia, o problema aqui dos atores culturais é que muitos deles
não têm, digamos, uma situação estável, não têm uma situação de carreira, portanto não existem carreiras, têm dificuldade em, nos momentos piores, poderem oferir de outras fontes de rendimento, e, portanto, é isso que levou a Ministra a prometer, não sei se já está em marcha, ela diz que sim, prometer, digamos, um estatuto do trabalhador da cultura, com hipótese de ter alguma carreira, de ter um mínimo de assistência social. E, portanto, quando surgem situações anómalas como esta, é muito complicado e há gente a passar muito mal. Professora, a minha próxima pergunta vai também aqui continuar nesta linha do contexto pandémico. Como todos sabemos, já há quase um ano, ou cerca de um ano, estamos aqui a tentar sobreviver a esta pandemia e foram muitos setores de trabalho postos em causa e até mesmo as nossas aulas obtiveram uma nova visão. E certamente que o património cultural e material também está a ultrapassar por uma fase de crise. É agora mais que nunca difícil de colocar os nossos saber fazer em prática e transmitir para os outros, e ainda as nossas festividades são agora vistas como eventos cancelados ou adiados. Estamos ou não a adiar o nosso património cultural e material, e qual tem sido o papel das entidades nos últimos tempos de continuar a prevalecer e a salvaguardar e não fazer esquecer aquilo que é o nosso património cultural e material? Pois, apesar de tudo, há sinais de esperança. Uma notícia muito recente veio dar conta de que os governantes, ou pelo menos alguns decisores, começam a estar mais sensíveis à questão do imaterial. Um exemplo muito concreto. Quando começou, aí em 2015, 14, talvez, aquele grande boom do turismo em Portugal e com incidência enorme em Lisboa, aquele fenómeno que temos até falado nas aulas da gentrificação, ou seja, o afastamento progressivo de formas diferentes, mas com o mesmo fim, que é afastar as pessoas que nasceram e residiram durante anos naqueles bairros tradicionais, no centro de Lisboa, começaram a ser afastados. Também se deu um outro fenómeno associado, que foi o do fecho de muitas lojas, de muito comércio, de muitos negócios que tinham uma grande tradição. E às vezes esquecemos que essas lojas, com história, é assim que se chama este programa, que eu queria voltar a falar dele, este programa Lojas com História vem-nos lembrar que também existe uma imaterialidade numa coisa tão comum que parece que não tem muita importância, como é o laço de sociabilidade e do relacionamento entre a comunidade e os comerciantes. Portanto, um comércio que passa de família dentro da própria família, de pai para filho, para neto, etc, etc. Alguns deles, eu recordo, por exemplo, que em Lisboa, ainda há pouco tempo falava disto, em Lisboa há uma loja junto ao Largo Camões que vende velas, vejam bem, desde o ano da Revolução Francesa, desde 1789. Aquela loja está lá, dentro da mesma família, a vender o mesmo negócio, aquelas mesmas velas, naquele mesmo sítio, desde o ano da Revolução Francesa. Está lá escrito na porta e a gente sabe, isso é verdade. Portanto, isso é uma coisa excepcional. Depois há lojas, não vêm do século XVIII, mas há, por exemplo, no século XVIII há um outro. Estava-me a lembrar, por exemplo, o restaurante Tavares, o Tavares Rico, já o Essa de Queiroz e os amigos iam lá e falam nos maias, etc. E ele continua lá, o restaurante, a servir. Portanto, há um conjunto de lojas nas cidades, não é só Lisboa e Porto, há outras cidades que têm este tipo de negócio, que as câmaras municipais dessas grandes cidades instituíram um programa que era o de os proprietários ou inquilinos, portanto, porque repara, muitos daqueles negociantes, daqueles comerciantes, não são donos do espaço, eles pagam o aluguer. Portanto, a vantagem deste programa, Lojas com História, era o comerciante, proprietário ou não daquele espaço, inscrevia-se e, a partir do momento
em que se inscrevia no programa, a Câmara de Lisboa assegura que a não ser que ele queira, a não ser que ele mude de ideias, aquele espaço não pode ser passado para outro tipo de negócio. Não pode ser fechado, não pode ir para lá um banco, etc. E, no início, este programa Lojas com História só levava em linha de conta, porque, repara, vocês imaginam, vocês são comerciantes de uma loja muito antiga que já era do vosso bisavô. Ouviram falar do programa, telefonaram para a Câmara, disseram ou escreveram lá no site que queriam inscrever-se. Recebem a visita de um técnico ou de técnicos da Câmara. E os técnicos da Câmara têm digamos, uma linha de observação, não é? Têm um questionário a preencher. E até agora, até há muito pouco tempo, eram só questões de ordem material. Ou seja, se tinham armários antigos, se tinham um balcão ainda antigo, se tinham... portanto, se havia questões materiais. Estão a ver? Ora, não estavam a levar em linha de conta questões da ordem do imaterial. E isso é uma coisa que foi agora introduzido ultimamente. Portanto, também vai ser levado em linha de conta, mesmo que o negócio se tenha modernizado, o que interessa são questões da ordem do imaterial. Portanto, isto é uma coisa absolutamente nova. Portanto, isto é um raio de esperança, é uma luz de que a imaterialidade simbólica está a ser levada em linha de conta. E, portanto, isso é ótimo. Há pouco, e para terminar, e para concluir este raciocínio da questão que a Luísa colocou, de como é que podemos dar continuidade a isto, bom, nós, ao nosso nível, ao nível da Catra, que eu posso falar, mas obviamente que há tanta gente no terreno a trabalhar, as 40 e muitas câmaras municipais, a Direção Regional de Cultura, as fundações, as associações, estão a trabalhar, no fundo, para que nada disto morra, ou morra devagar, não é? Nós, ao nosso nível, estamos a aproveitar, e a Helena sabe disso, porque assistiu até ao convite que eu fiz, numa das cadeiras. Há um conjunto de alunos, já vão em 7. Hoje mesmo, de manhã, foi feito o mestre, e uma aluna, a Joana Sayal, até assistiu à arguição, às provas. Foi sobre o imaterial, neste caso, o imaterial do mundo rural. E nós temos, com este mestre, com outro mestre que já estava feito, que trabalhou os bonecos de Santo Aleixo. E mais 5 colegas da Helena que trabalharam o imaterial no mestrado. Nós estamos a constituir uma pequena equipa de colaboradores do imaterial, que está aberta a mais colaborações. A Sofia também está, por exemplo, para em junho apresentarem comunicações, se calhar online, não é? Mas no clube de Unesco de Beja, é uma forma de incentivar os jovens, não é? A continuarem a trabalhar nesta linha de investigação. Então, posto isto, iríamos encerrar então este podcast. Queríamos novamente agradecer ao professor João Brigola por ter aceito o convite e por ter estado presente e ter respondido a estas questões e criar este debate sobre o património imaterial. Eu é que agradeço, foi um gosto e continuem, uma palavra de incentivo. Até sempre, continuem.